Gente, eu tô emocionada no Close Certo. Ele que foi meu professor maravilhoso. Que, aliás, história da moda que eu fiz com você, mas Foi você história da falou história de moda. várias coisas, não só da moda. Fui pra Marrocos. Hum, Lembro de todo o roteiro que você falou, teve hum. toda uma ilustração maravilhosa. Nosso convidado tem uma mente brilhante, é uma pessoa que busca em compartilhar conhecimento a todo tempo. Palestrante, estilista, escritor, professor de história da moda, meu mestre, João Braga. Muito obrigado, Diane. Muito Obrigada obrigado por pelo ter vindo aqui. convite. Muito obrigado. É uma satisfação grande estar aqui contigo. Eu lembro direitinho das nossas aulas. Enfim. Maravilhosas, posso falar? Hum. Foi o curso mais incrível que eu já fiz. Muito obrigado. Muito Abriu minha obrigado. mente É. e tudo fez Então volte, está sentido. sempre atualizado. Eu vou voltar mesmo, porque é Volte, volte, incrível. volte. Me Enfim, conta um eu me pouco. lembro também do Marrocos, né? Você acabou que não foi no nosso grupo porque você foi mordida por um cachorro. Pelo e o meu médico, cachorro. pelo teu cachorro, né? E o médico não autorizou que você viajasse. Gente, ele faz ainda viagens em lugares de Viagens moda e culturais, de arte e moda. culturais. Que ele Exatamente. mostra todos os lugares. E a gente ia, comprei esse pacote dessa viagem que ia ser incrível pra Marrocos, que a gente ia. Exatamente. Mas seu cachorro não deixou. Não deixou. Eles tiveram uma briga, morderam minha mão. O Elvis com o vira-lata que eu tinha acabado de resgatar da rua. E ele não me liberou pra ir, que eu tinha acabado de operar minha mão. E Sim, aí sim. mordeu em cima, deu aquela Foi coisa. prudente mesmo. Mas Enfim. depois eu fui, ficou na minha cabeça. Eu falei, não, eu preciso ir, meu sonho. Eu fui no meu aniversário em 2019, eu acho. Olha. Depois passou um tempo, óbvio. Enfim. Mas não foi igual ter ido com você, mas foi com legal. certeza. Mas Marrocos vale a pena. Ficou tudo aqui, Que marcadinho, bom, tudo que que bom. você falava. Yves Saint Laurent, toda a história Nossa, maravilhosa. aquele museu de Yves Saint Laurent é uma maravilha. É né? lindo. É uma maravilha. Tirei altas fotos. Me conta um pouco do começo da sua carreira. Muito bem, Diane. Tá, veja só, eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro, de uma cidade chamada Paraíba do Sul. E, enfim, estudei em Minas. Fiz dois cursos superiores em artes, né, ambos licenciaturas. Enfim, e sempre gostei de moda. Tudo que eu podia fazer na faculdade, se eu pudesse direcionar para alguma identidade relacionada à moda, eu assim fazia, né? Até que apareceu uma oportunidade de vir fazer uma entrevista em São Paulo. Eu já tinha fazia 2 cursos de licenciatura, fazia o meu bacharelado, vim fazer essa entrevista, fui aprovado e me mudei para São Paulo exatamente em 25 de fevereiro de 1985. E estou aqui há quase Mentira! 40 anos, né? Em próximo Paulista já. fevereiro, sim, né? Em próximo fevereiro, 39 anos que eu já estou aqui em São Paulo, sempre trabalhando com moda. Mas eu sempre gostei de ler, de estudar, comecei a fazer diversos cursos, né? Já tinha os cursos superiores, fui então fazer pós-graduação, fui fazer mestrado, e sempre me dedicando a essa vida de conhecimento, de estudo, de, enfim, transformação pessoal mesmo, né? E aqui estou. Mas é estilista também. Também. Mas especialmente camisas e do masculino. Eu gosto de fazer as minhas camisas. Eu me formei em artes. Pois é, e eu o que eu li preciso isso. Me do conta fazer tudo. manual, né? Enfim, então eu faço as minhas camisas. Ano passado, inclusive, eu fiz uma exposição das minhas camisas, né? Mas foi uma loucura. Quando eu fui ver, eu fui organizar, tem algumas coisas aqui, algumas coisas no interior, para passar um montante para o curador poder fazer a curadoria da exposição, né? Eu fiquei impressionado com a quantidade de camisas que eu tenho. Você Porque- nunca doou, nunca não? dei. Você sempre Das guardou camisas uma. que eu faço para mim, eu nunca dei. Entendi. Eu sempre guardei, tá? Enfim, eu percebi que tinha mais de 600 camisas. Imagina. Assinadas, datadas, tudo direitinho, né? Ai, que demais. O objetivo era, ano passado, nos meus 61 anos, né, fazer uma exposição com 61 peças, né? E assim foi, né, que aconteceu lá na Faculdade Santa Marcelina. Difícil tirar 61 só, né? Nossa, então. foi. Eu separei umas 100 e tantas, né, para que o curador pudesse fazer a curadoria dentro daquele limite que tinha sido estabelecido, né? Mas, enfim, então eu gosto desse fazer manual. Pinto tênis, adoro pegar tinta para tecido, ficar pintando tênis, é terapêutico para mim. Pinto minhas camisas, bordo, interfeiro, né? Eu sou um pouco intenso nas minhas camisas. Como se fosse fácil, né? Ele fala, eu faço isso, bordo, pinto. Não, bordar eu já até tentei, mas não tinha muita habilidade não. Minha mãe era bordadeira, minhas irmãs são bordadeiras, tias, aí as vivas bordam, outras já faleceram também eram Ai, que bordadeiras. demais. Então eu sempre tive esse contato com o fazer manual.
Sempre, 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 né. E sempre gostava, eu me lembro que quando eu era criança, eu adorava aquela revista chamada Recreio. Não Né, você conhece. bem, eu era criança, eu era Você adulto, você conhece? ainda não tinha nascido, tá, Diane? Existe a diferença Recreio. considerável. Recreio, né, era da editora Abril, O né. que que era, tipo moda Não, moldes? era uma revista para criança. Não, Ah, não. tá. Contava historinha e sempre vinha alguma coisa para você fazer. Recortar, montar uma casinha. Uma vez veio um circo, foi não sei quanto tempo, e cada Ainda existe momento essa revista? vinha, eu não sei se existe Ele tá falando que eletrônica. existe. Enfim, então, enfim, nem sei, né. Mas, eu adorei, eu montei um circo, e era imenso, eu guardava debaixo da minha cama para poder ter tudo, mas tudo no papel, e dobra, Ai, que e cola, demais. enfim, incrível, né. E eu sempre gostei disso, né, do fazer manual, tá em mim, né, tá na minha formação até mesmo familiar, né, pelo fato da minhas 2 avós eram costureiras, enfim, né. Você acha que a sua paixão por Hum, essa arte veio hum. daí, de dentro de casa, de você Eu ver? acredito, por formação mesmo, por questão familiar, né. Enfim, convivendo com essa realidade, minha mãe fazia roupinha de neném, bordava, camisinha de Ai, que pagão, lindo. né, enfim, né, e com isso, né, tô aí, na Eu moda. eu já eu já li que você me corrija se eu estiver errado, tá? Por favor, Que vamos lá. você fazia umas camisetas também pra vender, que daí que veio de você fazer suas camisas, Foi, é foi. isso ou Não, no não? tempo de faculdade, eu Hum. comprava camiseta de malha, né. Aqui em São Paulo fala-se t-shirt, no estado do Rio fala-se camiseta, né. Enfim, e eu Ai, mentira, pintava. que fala t-shirt, De fala ma camiseta. Você falou camiseta, né, Ah, mas camiseta, enfim, camiseta. mas para mim eu entendi na Hum, boa, né, mas muita gente entende como t-shirt, né. t-shirt. Eu comprava tinta acrylex e pintava, Que tinta é e tinta pincel, acrílica? né, Tinta normal? tinta própria para tecido, Ah. né, que aí depois que ela seca, você pode lavar sem problema algum, e não sai, né, Ah, que é a entendi. mesma tinta com as quais eu pinto os tênis ainda hoje, né. Eu, enfim, Ah, criança, família modesta, né, não tinha que fazer tinha por você mesmo. condição de comprar um All Star colorido. E eu queria um tênis colorido. Eu comprava Bamba, né, que era bem mais modesto, né, Bamba, Conga e Quixote, usei muito, Eu também. né. E com isso eu pintava, né, super colorido, enfim, eu adorava, né, e E foi era né, foi único então? era, né, enfim, e até hoje, hoje eu assino os tênis, até guardo também, agora eu já tenho uma quantidade, uso, depois quando chega o momento eu falei: "Não, vou guardar", né. Enfim, né. Fora Mas você hum. guarda porque você cansa ou você guarda só pra Não, manter como recordação mesmo? guardo, não é que eu me canse, porque eu usaria, né, Uhum. é porque eu já tive vontade de fazer outros, aí outros Ah, entram no entendi. lugar e aqueles vão para minha memória, digamos assim, para o meu "memorial", entre aspas, né. Entendi. Enfim, e com isso eu tenho uma quantidade de coisas imensas, Eu imagino, fora os livros. eu imagino, pra Enfim, ser eu já tive pra que ter essa comprar um mente. apartamento só para guardar os livros. Mentira, Eu tenho um para morar e outro para guardar os livros, né, e já mentira, não está cabendo mais. mentira. Verdade, eu sou um bibliófilo, assumido. É uma biblioteca então você tem. Nossa, né, muito grande, não é pequena não, com várias áreas. Nossa, deve ser um Predomina sonho, hein. moda, mas tem história, ciência, filosofia, religião, bordados, jardinagem, que eu sou apaixonado, joalheria, que eu também leciono história das joias, né. Enfim, então, Arquitetura também que você eu gosta. gosto de arquitetura, mas não tem uma área específica, Entendi. né. E ali na biblioteca tem mini bibliotecas dentro da biblioteca, coleção só de livros autografados, uma coleção só Mentira. de livros de Paris, que eu sou apaixonado por Paris, né, coleção de livros de oração, especialmente do século XIX. Então tem coisas assim que fora CD, fora DVD, fora Nossa, fazer de um tour perto lá deve ninguém ser é normal, maravilhoso. tá, Diane, Não, de perto ninguém é normal, mas deve mas ser é o que eu gosto. maravilhoso esse Já apartamento. quiseram, mídia já quis fotografar, eu não deixei, né, porque é meu, é particular, isso não precisa ser exposto não. Eu vou querer saber depois, porque assim, ele não usa telefone celular, gente. Não, não É tenho uma coisa celular, que quando a não tenho gente carro, não tenho computador, não tenho como televisão, até tem uma televisão que pifou e ele tá lá. tá lá, Você há vai mais pra de tua 20 anos. você vai pra tua biblioteca que você ganha Enfim, muito mais do que ver uma televisão também. não é que eu ganhe, são coisas distintas, né, mas é uma questão Ai, de opção, eu prefiro, eu gosto mais, né. eu acho que você viaja muito mais ali dentro da biblioteca do que vendo a televisão do Não, jeito que tem tá hoje. programas incríveis, né, tem programas Ah, incríveis, sem dúvida alguma, né. você busca, Mas, né. eu acho que o meu problema é com máquinas. Eu não tenho habilidade com Ah, máquinas, não tenho habilidade, eu tenho dificuldade de
Mas elas não estão mais fáceis hoje em dia? Super fáceis. Tanto que eu ganhei um iPad um dia, fiz até um perfil de Instagram, né? Especialmente para divulgar a cultura de arte, cultura de moda. Foi o que me salvou na pandemia, para poder dar as aulas Ah, remotas, é, né? a pandemia. Enfim, mas é uma fórmula. Aperte aqui, aperte ali, faça isso, faça aquilo. Já aprendi algumas coisas, né? Mas eu acho que eu tenho um Boeing e eu piloto um teco-teco. Entendi. Podia fazer muito mais com aquela tecnologia. Exatamente, exatamente. Aí você fazia, então, na faculdade, as camisetas. Aí fazia na faculdade, tempo de estudante, Aham. né? Para poder ganhar um dinheirinho, né? Aí eu fazia, os colegas compravam, outras pessoas compravam, né? E daí foi. Aí vim fazer essa entrevista em São Paulo, passei na entrevista, então eu vim, mudei para cá, e aí eu comecei a fazer mais as camisas propriamente Entendi. ditas, né? As camisas, digamos assim, de tecido plano, gola, colarinho, de uma maneira mais ortodoxa, sem ser a camiseta, e sim uma camisa. Por Enfim. quê? Porque você estava em São Paulo? Não exatamente por estar em São Paulo, é porque eu vim para trabalhar com tecidos. Aí eu Ah, tive uma familiaridade com este outro universo. Era muito mais tecido plano do que malharia. Normalmente as camisetas são malhas, né, entendi. enfim. E aí foi até o curioso, né? Eu ficava no centro da cidade, na região da 25 de Março, na rua Comendador Abdo Chaim, Hageb Schoff, o nome da companhia. Eu atravessando o viaduto do Chá, eu olho onde era a Light, que hoje é o Shopping Center Sim. Light, né? Eu vejo assim a bandeira de São Paulo tremulando, linda. As listas pretas e brancas, o azul, o vermelho, o mapa do Brasil, o amarelo. Eu falei assim, vou fazer uma camisa. E fiz uma camisa, um tecido, comprei um tecido listado preto e branco e coloquei uma faixa vermelha com estrelas amarelas, uma parte superior azul. Minha mãe fez a aplicação das estrelas, inspirada na camisa de São Paulo, na bandeira de Ai, São que Paulo. linda! E aí, nossa, João, que legal, onde você comprou? Não, o que fez? Ah, faz uma para mim. Ah, e aí eu comecei, vou fazer camisas, né? Expus muito tempo no mercado Mundo Mix, Ai, era né? Era maravilhoso. maravilhoso, Era né? E maravilhoso. hoje eu faço só as minhas, né? Porque agora, como autor, como professor, como, Não enfim, dá tempo, articulista, não dá ainda tempo, não dá tempo. mais A gente precisa respirar, a manual. gente precisa dormir, né? De vez Ainda, em quando. ainda mais manual, né? Ainda mais o manual, ainda mais o manual. Uhum. Como que você começou a se apaixonar pela história da moda? Eu sempre gostei de história, Hum. sempre gostei. No meu tempo de faculdade, eu fui, inclusive, monitor de história da arte. Trabalhava com os História da arte também, professores. que é maravilhosa, tua aula de história Eu da gosto arte. de história, seja for história da ciência, história da religião, história da cultura geral, tudo, 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 né? Eu quero ir Enfim, pra Paris com você. oba! De Pode ser, verdade. Que pode ser você hoje à noite. adoraria. Mas quando você tiver um grupo pra sair mais barato. Outubro próximo. Pronto, porque Enfim. você me contou Nossa, Paris tantas. é apaixonante, né? Eu já tive 45 vezes a Europa e dessas 45, 39 vezes em Paris. Eu já 6 morei. vezes eu não passei em Paris, oh meu Deus. Eu Sem morei. ser pretensioso, tô Não, brincando. mas eu morei em Paris, É, mas quando você começou a falar é, de Paris, e eu nunca morar em Paris, pra mim hum, foi um pouco difícil, assim, morar. uhum, Mas quando você começou a falar de Paris, dos lugares, é, falei, gente, eu não vi nada disso quando eu tava lá. Porque era uma ignorância, eu não sabia é. de nada do que aconteceu, da história, o porquê daquilo. Sim, sim, sim. Quero voltar com você, porque Vamos, ué. acho que é outra Nossa, história. eu topo, né? Uma viagem cultural de arte e moda em Paris, né? Maravilhoso. Mas, enfim, eu tive a oportunidade de fazer um curso de Histoire de Costume, né? Que seria História da Moda em Paris, né? Não vou dizer que eu tenha morado. Passei um curso de Uhum. verão, passei uma pequena temporada lá e eu me familiarizei mais ainda com a cidade, né? Enfim, então, aí eu falei, a partir daí eu falei, vamos lá, né? Paris, né? E foi pra Paris é Paris. Paris, né? Paris é Paris. Paris é Vou ganhar Paris, bastante dinheiro pra Paris, gente né? ficar fazendo só um Enfim, tour pelo é. mundo. Enfim, e depois, né? É uma cidade que já foi especialmente um umbigo cultural do mundo, até com referências orientais, né, tá influenciando o Oriente, não só o Ocidente, né? Hoje, obviamente, divide com outras cidades, que sejam capitais políticas ou não, Uhum. até mesmo a questão da própria moda. Mas Paris, né, é indiscutível. Porque é o berço da moda, assim Nem dizendo. sempre foi. Não? Nem sempre foi. Curiosamente, né, eu até costumo brincar que é um compromisso muito sério da França, tá? Os primeiros registros de pinturas rupestres ou parietais, ou seja, pinturas pré-históricas, dentro ou fora das cavernas, nos quais aparece alguém usando algo que a gente poderia chamar de roupa,
são em grutas francesas. Ah, é? Né? Não sabia. O fundamento do conceito de moda surgiu na corte de Borgonha, isso no final da Idade Média, princípio da Idade Moderna, que era uma nação. Hoje é a Borgonha francesa. Né? O conceito, né, de alta costura, mesmo tendo sido com o inglês, surgiu em Paris. Né? Então, Paris tem esse compromisso. Né? Mas em tempos outros, especialmente durante o período do Renascimento, Espanha e as cortes da Península Itálica que difundia as questões de moda. Foi Luís XIV, isso no Hum. período barroco, que falou assim: chega da Espanha, chega das cortes ou das repúblicas da Península Itálica, que não era Itália ainda unificada, e agora vai ser a França. E Paris está aí até hoje, né? Versalhes, onde ele especialmente ficava, né? Paris, né? E Paris, o epicentro mundial da moda. O que te inspirou a seguir a carreira de historiador da moda e como esse conhecimento influenciou sua abordagem de estilo e escrita sobre moda? Veja só, eu não me considero, apesar das Te pessoas, né, considera? me considerarem um historiador da moda, tá? Porque eu não fiz história na graduação, tá? Hum, Eu me considero muito mais um pesquisador em história da moda. tá, Enfim, né? tá, Agora, se alguém quiser me chamar, eu é, até tento falar, mas não tá, tem problema. Mas eu me considero muito mais um pesquisador, que a minha formação é em artes, apesar de gostar da história, tá. né? Agora, né? Hoje em dia as coisas não vivem sozinhas, né? Elas têm uma troca muito grande, né? O que seria, por exemplo, de uma medicina, de uma engenharia ou da própria moda sem uma tecnologia. Então, essa Sim, interface é fundamental, né? Então, até mesmo para conhecer a moda, faz necessário conhecer a história, conhecer todo esse processo de como foi a maneira de se vestir com seus respectivos significados e assim por diante. Então, dessa maneira, né, eu gostando de história, né, vim para São Paulo, fiz uma especialização em História da Arte pela FAAP, fiz uma especialização em História da Indumentária da Moda pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Depois eu fui a Paris, né, fiz esse curso lá em História da Moda, Histoire du Costume, e depois eu fiz o meu mestrado em História da Ciência, pegando física, pegando química do século XIX, como isso influenciou, né, os processos do entendimento, especialmente de cor, né, e hum. formas, como isso influenciou as artes no final do século XIX, princípio do século XX, e como isso influenciou a moda. Então essa foi a minha dissertação de mestrado, né? A influência das cores pelo viés da física, da química nas artes e o rebatimento na moda. Nossa, até cansei, você viu? E eu não Você paro de falar, né? não, mas você entendeu, né, como que é o negócio complexo aqui. Eh, e a escrita Hum. também, né, É você escrita, escreve né? muito sobre Escrevo, moda. Você tem escrevo, quantos escrevo. livros? Eu tenho, o meu primeiro, inclusive eu trouxe de presente para você, que é a nova edição, Hum, patrocinado pela Santista, História da Moda, uma amo. narrativa, está revista atualizada, né? Enfim, né? Pela Delivros Obrigada. Editora. Enfim, né? Eu sei que você Maravilhoso. conhece, mas essa tá atualizadíssima. Até um capítulo sobre a história do jeans, né? Ah, Enfim. esse aqui é do jeans que você trouxe. Não, 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 não. Esse é o de história geral, mas como Entendi. teve o patrocínio da Santista, eu fiz um pequeno capítulo Ah, sobre a o história do jeans. jeans, né. Enfim, e tenho outros, né, são 8 livros solo e 7 livros em coautoria. Vou deixar aqui até assim. Enfim, ó, muito obrigado. Maravilhoso. Quem gosta de moda tem que ler isso. É um livro didático, Quem tá. gosta de moda, na verdade, Exatamente. tem que fazer o curso com ele, porque é, tipo, surreal. É surreal. Obrigado, É né. maravilhoso. Mas enfim, então nesse processo todo João, escreve um artigo, foi uma aluna de pós-graduação, até jornalista de moda, chamada Henriette Mirione, né, que ela falou assim: "Professor, o senhor precisa escrever sobre moda", né. E esse livro saiu em especial porque ela me incentivou, né. Mentira! Na realidade foi o seguinte, eu recebi um convite quando eu lecionava na Anhembi Morumbi, né, para fazer um curso online de moda. Aí eu fiz o conteúdo e virou esse livro, né, mas a Ah, que Henriette, na incrível! realidade, me incentivou a escrever artigos. E aí o artigo, escreve aqui, escreve acolá, né, Vira enfim, um livro? virou um livro e virou diversos. Já escrevi para diversos veículos de moda, revistas, de moda específica ou revistas de jornais, né,
que, enfim, Alice Ferraz me convidou para escrever na revista de moda do Estadão, né? Já escrevi pela Oficiel, já escrevi para inúmeras delas, dessas revistas, ou mesmo dando depoimentos, né, de acordo Sim. com as intenções, né? Para Costura Perfeita, uma revista mais profissional de moda também, não uma revista de banca, entre algumas outras, né? E hoje eu estou aí, né? Falando sobre moda, sem Maravilhoso, parar, né? Falo pelos maravilhoso. cotovelos, né? Não, calma, que eu me perco também, você vai falando, eu vou pensando um monte de É. coisa. Então eu tenho umas coisas certas para perguntar, Então vamos lá, para eu não vamos lá. me perder Tá e não fazer você certíssimo. se perder também na história. Como professor de moda, da história da moda, quais são alguns dos marcos mais significativos que moldaram a evolução da moda ao longo dos anos? Veja só, Diane, são vários, tá? Hum. Enfim, aí aqui vai virar o curso de história da moda que eu dou lá na FAAP, Não, tá? mas pode Mas aqui a gente resumir, tem pode. um tempo aqui, né? Enfim, o próprio fundamento do conceito de moda, tá? Hum. Enfim, porque as pessoas falam, moda no Egito Antigo. Não havia moda no Egito Antigo, tá? Ah, Moda é a não? partir de um determinado momento. Aquilo lá é muito mais indumentário do que moda. Porque moda significa, tá, mudança com regularidade. Um prazo de validade para a aparência, tá? E veja só, a palavra moda, quando nós falamos moda, normalmente você associa as roupas. Uhum. Mas moda é uma palavra um tanto quanto abrangente. A gente não fala qual o barzinho da moda, qual o Sim, roteiro de viagem que está na moda, qual a sim. decoração que está na moda, qual é o design de automóveis que está na moda. Uhum. Ou seja, moda refere-se a tudo aquilo que é o gosto vigente de um determinado intervalo de tempo. Entendi. Inclusive para as roupas, né? Mas no âmbito geral, a compreensão quando se fala moda é associada às roupas, que é o que nós nos comprometemos, né? Fora os diálogos, né? E é uma mudança com regularidade de acordo com o ar dos tempos. Uma palavra que eu gosto muito de usar é Zeitgeist, dessa palavra em alemão que significa o ar dos tempos, né? Tá. O espírito de uma época. Enfim, moda não é isso? O que quer Hoje não é dizer curto, com. hoje não é, amanhã não é longo, hoje não é estampado, amanhã não é liso, hoje o volume não é assim, amanhã o volume não é de outra maneira, né? Então, assim como as artes, é um reflexo do ar dos tempos. Que é Tá. o que acontece com a sociedade naquele tempo? Exatamente, a maneira de pensar e a consequente maneira de agir. Entendi. Tá? Isso é o que é da filosofia em alemão, Zeit, em alemão é tempo, e Geist seria alma, espírito. Então, é o ar dos tempos. O que faz, ou o que fez com que as pessoas tenham pensado de uma maneira e resolvido seus respectivos problemas às suas épocas, e o que nos faz pensar e resolver os nossos problemas, enfim, de vida, de lifestyle, de absolutamente tudo, né? Conclusão, e moda é um reflexo disso. Por que que hoje usamos roupas rasgadas? Por que que outras épocas também já usaram roupas rasgadas, né? Então, veja que é importante entender o conceito de moda, que vem deste final da Idade Média, princípio da Idade Moderna, ou seja, o primeiro momento da Idade Moderna é o Renascimento. Ali que está surgindo, mais ou menos quando os portugueses chegaram aqui. Enfim, então Olha, a coloquemos gente tá num lugar. uns 500 e poucos anos atrás. E o primeiro produto, né, que os portugueses exploraram no Brasil, que foi o pau-brasil, né, imagine, para dar uma tinta vermelha, foi para beneficiar o tingimento dos tecidos na Europa. Que os Não vermelhos, sabia. os tons associados ao púrpura, vêm de uma tradição dos imperadores romanos, da ideia de prestígio, da ideia de refinamento, de tradição. De Enfim, riqueza, para luxo. né, Ai, que os louco. tecidos, né? Conclusão, né? Então é importante entender o fundamento do conceito de moda, tá? Uma outra coisa que é importantíssima também, no meu ponto de vista, não sou dono de nenhuma verdade, mas tenho direito a ter uma opinião e um ponto de vista, o fato de que na Idade Média, enfim, com as guerras, Uhum. especialmente as cruzadas, né? Algum ferreiro, em algum lugar, inventou a armadura. Enfim, te protege muito mais aquela roupa de metal. Mas se você entra numa roupa inteira de metal, se não tiver uma rodinha e alguém para te empurrar, você não vai sair do lugar. Você está praticamente no sarcófago ali. Conclusão, né? Inteligentemente, tinham que fazer as partes da armadura por volumes, né, e por partes. Que você Tá? também nem O meu encaixaria. braço é maior do que o teu, ou menor. O meu tórax é mais ou menos avantajado. A minha perna é mais ou menos grossa. Então, as armaduras eram feitas sob medida. Cada um para uma pessoa. Gente, mas, né?
Enfim, até porque Imagina um a exército sua inteiro. não vai servir É. na minha, mas também não eram todos que usavam armadura não, não eram todos, né. Nisso, entendeu-se a roupa por partes e por volumes. Então as roupas Hum. masculinas estiveram muito mais desenvolvidas nesse período do que as femininas. Então algum ferreiro em algum lugar, ele deu uma contribuição enorme para o princípio do entendimento do que hoje nós chamamos de modelagem. E não são lembrados, não são nem falados, Nada, né. ninguém Enfim, sabe. e isso foi evoluindo, mais adiante, com certeza, René Descartes, esse filósofo e matemático francês, isso ali no período barroco, quando ele desenvolve nos seus estudos a curva cartesiana, é exatamente o talho de uma cava. Involuntariamente, René Descartes contribui muito para a moda. Então, a curva cartesiana tem este volume, né? Fazendo até assim Sim. para as pessoas que estão vendo lá, né? É o talho de uma cava. Você trabalha no plano para cobrir o corpo que é no tridimensional. Então, são sutilezas que ajudam a evoluir, mas normalmente as pessoas entendem só como a sofisticação, o requinte, né, Sim. o refinamento, né. Enfim, então tem essas questões todas associadas a esse universo que são importantíssimas. Dior, né, em 1947, quando resgata a feminilidade depois dos tempos de guerra, de Segunda Guerra Mundial. Importantíssimo, não é à toa, isso aqui é um desenho, tá, não é uma Uhum. fotografia não, né. É importantíssimo, tá, como ele mudou o percurso da história da moda a partir de 1947. Então, moda não é autorreferente. Moda dialoga com diversas outras realidades. Hum, Religião, política, economia, tudo, 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 né. É isso que é o zeitgeist, é isso que é o ar dos tempos que faz com que sejamos o que somos na atualidade e que foram de acordo com que como pensavam e como agiam em tempos outros. Você acha que essa evolução depois da internet tá sendo mais rápida? Muito mais rápida, muito mais rápida. Quando do fundamento do conceito de moda, imagine, eh, qual era o tempo que durava uma roupa? Durava enquanto eu não fosse copiado. Por quê? Surgiu, tá, o sistema de comércio com as Uhum. cruzadas, né, que seriam aí os comerciantes, né, da época, né, os mercantilistas, como eram chamados, que faz surgir a classe burguesa. O burguês, né, não tem o prestígio de um nobre, mas ele quer ter esse prestígio. Como que eu reconheço um prestígio? Pela visualidade. Como o nobre está se vestindo? Até hoje é assim, né? Se você Eu vou para num lá. restaurante de, sei lá, chinelo, os caras. Enfim. E aí o que que acontece, né? Os burgueses começam a copiar as roupas dos nobres. Os nobres se sentem incomodados. Quem são esses aí, né, que só porque tem dinheiro estão se vestindo igual a mim, não tem sangue Uhum. azul, não tem tradição, não tem um sobrenome, nada, nada. Eles inventam um diferencial. Os burgueses veem que na corte mudou, copiam novamente. Os nobres viam que eram copiados e inventam outro diferencial. Então durava enquanto não fossem copiados, né, não tinha uma data específica, um período específico para durar, né. Então é isso que é o prazo de validade da moda. Agora, você falou que, por Hum. exemplo, uma calça rasgada, É, que já se usou muito, sei lá, nos anos 80, 90, que é. voltou. Aham. Não é uma cópia, é? Não, não, absolutamente, É, um, né, é, é o ar um, dos tempos, é né, uma é um novo gosto. releitura. Pode ser que seja uma releitura, né, por exemplo, Às né, vezes é as cópia também, roupas né? às vezes a gente não pode dizer que não, mas existem as tendências Já vi também, muita né, cópia por aí. quem não viu, né, ao redor desse mundo Ah, todo, né. Mas imagine, o que antes era mais difícil de saber que era cópia, né? Porque a pessoa viajava, não tinha como a gente saber o que estava não tinha acontecendo acesso lá. à informação, né. Mas imagine, no período do Renascimento, né, eram mercenários, soldados mercenários, né, que foram pagos para lutar por um senhor, isso na Alemanha, voltam rasgados. A vitória foi tão comemorada que passaram a rasgar as roupas até os nobres. Eram chamados Ah, Landsknecht em alemão, Lansquenet em francês, que seriam as talhadas. Então era comum você ter a tua roupa todinha, todinha talhada, né, toda rasgada. mentira! Isso aqui um pouco mais de 500 anos atrás, né. Enfim, então Olha.
É uma homenagem à minha calça, então. Sem Então tem saber. isso, né. O fundamento do conceito da alta costura, isso em meados do século XIX, em Paris, que nem recebeu o nome de alta costura ainda, Ah, né. vamos explicar a diferença de alta costura e prêt-à-porter, que tem muita gente que não entende essa Vamos lá, né. diferença. Mas só justificando, foi por É. causa da Revolução Industrial. Imagine, tá. A Revolução Industrial que começa por volta de 1870 na Inglaterra e na área têxtil, vai mudar a história do mundo. Aí vem a segunda Revolução Industrial, em meados do século XIX, né. O que que vai acontecer, né? Já existiam com a Revolução Industrial, já existiam as roupas produzidas em série. Não eram chamadas roupas de prêt-à-porter, eram chamadas roupas de confecção. A Tá. primeira confecção que se tem notícia é datada de 1816, em Paris. Mais Nossa, de é 200 antigo, hein? anos, mais de 200 anos, isso na França. Olha outro compromisso Da da França. França com a moda. E com isso, tá, o que que acontece, né, Charles Frederick Worth, um inglês, ele muda-se para Paris, que ele sentiu talvez um solo mais fértil para o seu processo criativo, e dessa maneira ele vai sofisticar. Já tinha sido inventada a máquina de costura, qualquer pessoa podia comprar uma máquina que estivesse trabalhando, né, especialmente na Sim. indústria, né, enfim, podia comprar uma metragem de tecido e fazer uma roupa, né. E havia uma clientela entre nobres e uma nova burguesia altamente endinheirada, com os numerários aí da Revolução Industrial. Enfim, ele vai desenvolver uma roupa, a ideia, o conceito de uma roupa tremendamente sofisticada, peça única, que depois de 10 anos ele chamou de costura, e em 1910 foi criada uma câmara específica, a Chambre syndicale de la couture parisienne, só a partir de 1910 que foi chamado de alta costura. Que é a peça única, não quer dizer que é É a feita à extrema mão. sofisticação da moda. Não, precisa, tem uma pequena porcentagem de execução que pode ser feita à máquina, tá. Então existem exigências, existem regras. Então imagine, Ah, fazer uma roupa com essa ideia, tá, é exclusivo, é então. exclusivo, exclusivíssimo, exclusivíssimo, não tem peças iguais, não tem. Pode ter peças semelhantes dentro do conceito da coleção, mas Entendi. não tem peças iguais, né. Aí criaram a École de la Chambre, a escola da Câmara Sindical, ou seja, para você fazer, você precisa estudar os valores, as técnicas, a história da haute costura, até que com a Segunda Guerra Mundial, o que que aconteceu, né. O Terceiro Reich, durante a ocupação na França, quis levar a sede da Chambre de Paris para Berlim. E quem era o presidente da Chambre nesse momento era um costureiro chamado Lucien Lelon. Lucien Lelon. Conclusão, né, ele vai se juntar escondidamente com os outros membros e vão criar as regras. E a primeira regra é: Hum. a alta costura só existe em Paris, para impedir que o Terceiro Reich levasse a sede da Câmara para Paris. E é assim até hoje. É uma regra, uma patente, digamos assim. Olha, Enfim, não então a sabia alta disso. costura só existe em Paris. E mais do que isso, no Triângulo de Ouro, né, não é qualquer lugar de Paris. É no Triangle d'Or, aquela região delimitada por Avenue des Champs-Élysées, Avenue, Onde são os Montaigne, ateliês? tem Da que ter maior o da maior ateliê e parte. as próprias lojas, né. E Avenue Georges V. Gente, por Então, isso que é caro ali. ali Agora não é entendi caro, tudo né, que a gente só vai não é passear e caro, é olhar, caríssimo, né. né. A gente só vai olhar. Enfim, que é o extremo luxo, a extrema sofisticação. Agora, não existe isso na Itália, não existe isso na Inglaterra? Existe, tá, mas não pode usar o nome, porque é uma patente. Eles têm Enfim, que desfilar nesse lugar e ter uma sim loja e lá. não, sim e não. Sim, não, eles têm que, essas são as regras, você não tem que ter uma loja, você tem que ter um prédio próprio. Um prédio que seja reconhecido dentro de um determinado estilo da história da arquitetura, não pode ser prédio qualquer coisa não. E nunca ninguém tentou mudar isso? Não, porque o luxo é seletivo. Não quer dizer que o luxo seja Sim. melhor ou que seja pior, mas é característica desse universo, né. Essa questão luxo democrático, né. Uhum. O luxo, no momento em que ele tenta se democratizar, ele deixa de ser luxo. Repito, né, na horizontal somos todos iguais, vamos Sim, todos virar pó, né. Mas, nessa né, indústria. nesse mundo terreno tem essas diferenças, né. Enfim, não quer dizer que seja melhor ou que seja pior, é a realidade deste universo. Conclusão, né, você, precisa ter o prédio próprio, fazer 2 desfiles anuais com o mínimo de looks, né, tem que ter autorização da Chambre syndicale, mas na Itália
tem coisas maravilhosas, sim, mas o nome que se dá é alta moda. Na É verdade. Inglaterra, né, nos Estados Unidos, high fashion, high Entendi. style, né. No Brasil, né, nós já tentaram fazer, mas não conseguiram, tá. Então no Brasil existe, sim, tá, pessoas capacitadas, né, criatividade incrível, mas não tem uma câmara para reger, né. Então no Brasil nós Hum, temos um prêt-à-porter de luxo, não uma alta costura. Porque esses outros lugares que têm uma correspondência, né, eles vão se basear, têm as suas respectivas câmaras, baseadas na identidade francesa. que é a câmera de moda, não é isso? A câmera de Na moda da Itália, a Itália. Câmara della Moda, alguma coisa assim. Que eu acho que o irmão do Versace fazia parte dessa câmara, eu acho. Ele assim, tinha sim, vários nomes, vários nomes. É. Agora, eles podem desfilar em Paris, você pode ser convidado. Você pode ser membro representante, Entendi. né? Enfim, Valentino desfila na Semana de Alta Sim, Costura, Armani, né? entendi. Entre outros, Como né? convidados. Como convidados, né? No Brasil, a gente não tem, então. Já tivemos, né? Um nome nos anos 60, Hector, que eu, em particular, não sei muito mais dele, né? Tá. As pessoas não sabem, né, especificamente. Alguns dizem que ele mora no México, não tenho certeza, né? Também Hum, não sei nem se está vivo, né? tá. Depois tivemos Ocimar Versolato. Hum. Em 99, ele teve uma coleção de alta costura com o nome dele. E ele também fez para Lanvin. Eu desfilei pra ele. Desfilou para Ocimar, Desfilei. enfim, né, um talento, assim, indiscutível, É. né. Tivemos, Gustavo Lins, de Minas Gerais, que já desfilou como membro convidado, que tem, ateliê em Paris, né. Tivemos o Francisco Costa, que Sim. desfilava, como membro convidado ou representante da Calvin Klein, Uhum. né, que era não, uma realidade norte-americana, né. Então já tivemos incursões sim, tá, de brasileiros nesse universo, né. Mas a gente não tem desfile aqui de alta costura. Porque não temos uma câmara, não Entendi. temos uma Não quer dizer que não, regulamentação. não Então por tenha estilista que faça. aí é uma outra coisa, né, Ah, não tem costureiro, que quem faz alta costura é costureiro. costureiro. Quem faz a moda, tá, dentro de um conceito, tá, para ser produzido em série, que é o prêt-à-porter, que foi a sua pergunta, né, Uhum. que é o chamado estilista. Então, se você fala na França "je suis styliste", ou "je suis couturier", ou "je suis couturière", sabe se você faz alta costura, se você faz prêt-à-porter. O prêt-à-porter é a produção em série para atender uma demanda de consumo bem maior. Diferente de fast fashion. Não, o fast fashion é um viés contemporâneo do prêt-à-porter, produção em série. Com essa Gigantesca. com essa realidade, além de gigantesca, de ser rápida, né, o tempo é menos, durável ainda. Então essa é a diferença. Aqui no Brasil falam: "Ah, eu sou estilista de alta costura". Não temos alta costura no Brasil, temos talentos, temos condições, temos tudo, só não temos uma organização e que tenham inventado o nome, eu até brinco, né, Alto Ziriguidum, né, seria o nome, né, isso eu costumo brincar dessa maneira, né, para ter uma correspondência. Agora, talentos, nomes expressivos, poderia É. citar vários aqui, Sim, inclusive, né. Então, normalmente, no Brasil, nós temos um prêt-à-porter de luxo, entendi. né, enfim. Agora, a moda brasileira Hum. aqui, ela com reconhecimento lá fora foi pouco tempo, não foi? Quando começou a moda Olha, tá, eu estilo tenho brasileiro eu mesmo? tenho um fundamento, que também não sou dono de nenhuma verdade, Uhum. de moda no Brasil e moda brasileira. Moda no Brasil é tudo que você usa aqui, que tem identidade de moda, Tá. o gosto específico de uma época, né. Moda brasileira, no meu ponto de vista, seria alguma coisa feita aqui olhando para o próprio umbigo, com as nossas próprias referências culturais. O Tá. Brasil servindo de inspiração, de fato, né, que pudesse mostrar essa possibilidade de identidade, né. Isso só veio a partir de Collor de Mello, quando ele abre as importações, e aí muitas coisas que vinham da Europa, dos Estados Unidos, né, enfim, né, que as pessoas que viajavam, que costumavam comprar, né, enfim, agora está fácil, né, as coisas estão chegando aqui, então os criadores de moda no Brasil procuraram uma identidade própria, para criar um diferencial. Então eu vejo que a partir do início dos anos 90 essa busca mais incessante, mais intensa, digamos assim, de uma identidade Brasileiro. nacional, né, enfim, brasileira de fato, né. À exceção de 2 nomes, né, Zuzu Angel,
né, que se inspirava em realidade brasileira, tecidos brasileiros, rendas brasileiras, cores, flores, pássaros do Brasil, isso na moda feminina, via Rio de Janeiro, e Luiz de Freitas, com a Mister Wonderful, na moda masculina, Ah, esse eu não também conheci. Rio de Janeiro. Enfim, Luiz de Freitas é um dos nomes mais importantes para a mudança da moda masculina no Brasil, com a marca Mister Wonderful. Mr. Wonderful. Né, o Senhor Maravilha, Vou né? E procurar. mudou mesmo. Luiz é vivo, né? Inclusive, né, hoje, exatamente dia 4 de agosto de 2023, faz 6 anos que eu tomei posse na Academia Brasileira da É Moda, verdade, né? vamos falar Enfim, disso. há 6 anos atrás. E tomei posse com Luiz de Freitas e Que com Rui Spor. demais. Rui Spor, nesse meio tempo, faleceu, do Rio Grande do Sul, né? Então, tomamos posse nós três, a Academia Brasileira de Moda, que já fez seu jubileu de prata, ou seja, ela foi fundada em 1995 por Hildegard de Angel, né? Enfim, e somos alguns membros, né? Que Enfim, né? E eu maravilhoso. ocupo a cadeira número 39, cujo patrono é Caio de Alcântara Machado, né? Enfim, e aí Tá, estamos amor, aí quer close? Quer close? É isso que a gente tem. Toma! Gianni sendo Gianni. Agora, Enfim. com essa história da internet, eu volto Sim, a falar aham, da internet. Porque você viu, surgiu o Fashion Week, por exemplo, a gente não Uhum. tinha um desfile de moda, a gente tinha ateliês, né, que as pessoas iam lá ver as pessoas... Showroom, né? Maisons, né, que falavam antigamente. Aqui não sei se tinha. Maison é só para alta costura. Ah, então tá. Tô Enfim, falando tá? tudo E errado. para o Eu vou voltar para as prêt-à-porter aulas. é boutique. Ah, entendi. É boutique, né? Maison é casa, né? Enfim, né? E no Brasil muito se usou. Nós temos uma tradição francesa imensa. Os franceses tentaram invadir o Brasil 4 vezes. E os portugueses colocaram os franceses para correr as 4 vezes. Mas, em compensação, tivemos uma influência da cultura francesa significativa até hoje. Quando Dom João chega, em 1808, primeiro em Salvador, depois se estabelece no Rio de Janeiro, em 1816 vem a Missão Cultural Francesa, convocada por Dom João VI. E aí ficamos bem franceses. Fora as outras referências, né? Maranhão, capital do Maranhão, São Luís, franceses, né? Uma homenagem ao rei Luís IX, que é o São Luís da Corte Celeste. Ai, como eu sou ignorante. Não é isso, Eu amo Gianni. ouvir ele falar, porque Eu que porra, fico falando muito. Ah. Por que o Brasil chama-se Brasil? Ai, professor, para! Vai, então eu Chama paro. agora, Então agora não não! conta. Então não. Então você Não, me quer falar? conta, me conta. Óbvio que eu quero. O nome da nossa terra, né, chamado pelos nativos, pelos nossos autóctonos, pelos nossos indígenas, Pindorama. Ah, não sabia. Pindorama significa terra das palmeiras. Palmeira não é originária do Brasil, Uhum. mas se deu muito bem aqui. Temos 400 tipos de palmeira no Brasil. Ah, não sabia. 400 espécies diferentes, Tá. né? Todas dão alguma coisa. Coquinho, uma cera, enfim, alguma coisa, né? Menos uma, Qual? né? Que ela nos dá a beleza, né? A palmeira imperial. Ah, que linda. Imensa, que Ela é linda. leva 70 anos para chegar àquela altura. Explode num fogo de artifício lá em cima, né? É Enfim, linda. né? Um dia terei no meu quintal. 70 anos para chegar na altura definitiva dela, né? Eu tenho que comprar agora o quintal para vê-la. Enfim, né? Plantei uma árvore, uma imperial. Conclusão, né? Terra das palmeiras, né? Enfim, o português chega e chama diversos nomes. Terra de Veracruz, terra de Santa Cruz, terra dos papagaios, né? Até que fica, finalmente, Brasil. Mas por que Brasil? O produto que era explorado era exatamente aquela árvore, aquela madeira que dava uma tinta vermelha, tá? Que em Tupi-Guarani dá-se o nome de Ibirapitanga. Ah, não sabia. Que significa pau vermelho, madeira vermelha, que ela tem a aparência avermelhada, que dá a tinta, né? Enfim, o português chamou também de pau de tinta e o francês chamou de bois de braise, pau de brasa, porque ela é avermelhada, parece que está incandescente. De braise, da Brasil. O nosso nome
é de origem francesa. Eu sou francesa, então. Brasil. Eu sou do Brasil. Não sabia disso. Seria essa a razão do nosso nome, né? Enfim, o mote que tem na nossa Então, bandeira... uma força monstra que teve a França aqui. Cultural, imensa, imensa. E ainda hoje, na moda, é indiscutível. Sim. Imagine, ordem e progresso. É um mote do positivismo francês, de Auguste Comte, que era ordem, progresso e amor. Ficou o mote na faixa da nossa bandeira, ordem e progresso. As escolas, né, formadas... Eu acho lindo os dizeres da bandeira francesa também. Enfim, Fraternité, não é especificamente da bandeira, tá? Mas é o mote que rege o período pós-revolucionário, né? Égalité, não, liberté, igualité e égalité e fraternité. fraternité, né? Que originalmente não era isso. Não? Era o quê? Não. Liberté, égalité ou la mort. Liberdade, igualdade ou a morte. Com o passar do tempo, tiraram a morte e colocaram fraternité. Eu prefiro fraternité. Eu acho mais leve. Você escreveu vários livros. Sim, sim. O que te levou a escrever o primeiro que você falou que foi a esse tua aluna? curso, que é uma aluna que me incentivou e a proposta de ter feito conteúdo para um curso online. E o que te manteve ativo para continuar escrevendo? O fato de gostar de ler, de gostar de escrever e até mesmo, tá, uma ideia de poder passar isso adiante, né? Não ficar só comigo, né? A gente Enfim, agradece. né? Vamos passar à frente, né? Inclusive, antes da pandemia, eu lancei uma revista de moda. Jura? Sim, lancei uma revista de moda que você pode sair na minha revista. Por favor. Porque é uma revista dedicada aos meus alunos ou ex-alunos, para divulgar o trabalho dos alunos. Né? Que bom. Enfim, revista se começa com o número 0. Tá. Então, 0, 1, 2 e 3. Então, são 4 números que eu já fiz. Mas veio a pandemia, eu, por enquanto, quero mantê-la física. Tá. Depois, quem sabe, faço virtual também. E a revista se chama Soul Fashion, Soul Fashion, Soul Fashion. Que maravilha. É uma espécie, assim, de trocadilho, como se fosse uma poesia concreta. Soul de alma em inglês, alma fashion. Soul do verbo ser, soul fashion, eu sou fashion. E soul de muito em inglês, soul fashion. Então fica soul fashion, alma fashion, eu sou fashion, muito fashion, né? Amém. Enfim, e aí, né, eu convido os meus alunos para escrever, convido os meus alunos para ilustrar, tem uma coluna de ex-alunos, tem curiosidades, né? Enfim, é uma revista pequena, é distribuição gratuita. Que Enfim, demais. eu banco essa revista e até, olha, você quer... Tem online? Não tem. Futuramente, quem sabe, né? E tem que mexer outra parte do iPad, né? Tem que aprender tem que ser outra parte do iPad para colocar. Outro braço, talvez, né? E nisso, o que acontece? É uma revista pequena, 30 e poucas páginas, né? Trabalhos de alunos que viram editoriais, trabalho de conclusão de curso. É para dar chance aos alunos. Olha, eu chego assim, você quer ilustrar um determinado artigo, você quer escrever? Eu só posso te pagar X. Você topa? Né? Até para incentivar eles a ter um retorno financeiro, né? Nesse sistema capitalista. Eu topo, professor, dou crédito, dou e-mail, dou perfil do Instagram, dou telefone, dou o que eles quiserem. Né? Não precisa pagar não, mas eu quero muito participar dessa revista. Então tá bom, né? Soul fashion. Soul fashion. Com a pandemia, você viu que teve uma mudança de comportamento em quesito moda? Total. A própria pandemia nos trouxe novas realidades, né? Sim. O curioso, né, na pandemia, ficarmos na frente de uma telinha, eu no iPad, tá? Algumas pessoas no computador, né? O quanto foi curioso, eu dei inúmeras entrevistas. Agora, a valorização é de cabelo, é de cílios, é de sobrancelha. Por quê? Porque todo mundo se resumia, né, num retângulozinho, né? Nas questões. Então, a face ficou muito importante. Depois Mas tá todo mundo se igualando agora, fazendo aquela harmonização? Não. Sim, independente disso, tá? Então, o que era visível das pessoas era aquilo. Então, veio o tal comfort na moda. Conforto, uma moda mais você estava em casa, enfim, home office, né? Enfim, então, olha como é o ar dos tempos, né? Aí depois, né? Enfim, que as pessoas não estão usando máscara, viva o batom! Aí fica super. Por quê? Porque é uma nova realidade desse contexto. Doenças, problemas dessa ordem influenciam consideravelmente a moda. Mas consideravelmente, tá? Imagine, tá? Vou citar um exemplo até relativamente recente, tá? A AIDS.
nos Uhum. anos 80, que não tinha coquetel, matando uma porção de pessoas, né? Enfim, né? As pessoas ficavam num estado bem Iam definhando. deteriorado, iam definhando mesmo, né? 25, 30 quilos, no estado, a pele ficava Morria-se muito acinzentada. rápido É, também. enfim, né? Conclusão, né? Vamos começar a fazer ginástica, né? Para, né, tentar Saúde. aparentar, né, não ser portador do vírus do HIV, né. Quais são as palavras que a gente costuma falar, né? "Nossa, fulano está malhado", ou malhada, né. Ou Aham, seja, você se debate na academia para ganhar massa aham. muscular, para aparentar que não seja portador. Aí vira moda, tá, não é que todo mundo que Sim, fizesse sim. exercício fosse portador, né. "Fulano está bombado", ou seja, tomando anabolizante para facilitar o ganho da massa muscular, né. Ou então, o que normalmente costumamos usar: "Fulano está sarado". Sarado é curado. Você Verdade, sarou da sua doença, ou seja, você se curou da sua doença, então você tem uma aparência de estar curado da doença com a massa muscular. Olha como verdade. influencia o comportamento por extensão moda. Não quer dizer que todos Tem a ver com fossem o isso. portadores do vírus, né. Enfim, entre Por inúmeros isso que outros teve uma momentos. febre mesmo de academia Academia de depois, ginástica é é. saudável? É, mas também vou fazer para ficar musculoso, assim, ganhar, ficar com a perna dessa maneira, ficar com tórax de outra forma, né, ou com cintura marcada. E isso é inconsciente que a Hum, massa acaba segue. Uhum, aderindo? uhum. De certa forma, até é inconsciente, né, na maioria das vezes, mas tem, normalmente, os formadores de opinião que são mais conscientes. E por eles serem formadores de opinião, acabam influenciando as outras pessoas. Que é um perigo também, né, com essas redes sociais. Eu posso te falar, às vezes eu vejo uns formadores de Hum, opiniões que não entendem de nada e influenciam umas pessoas, eu achei que fica uma confusão. enfim, né? Você acha ou É não? o sistema democrático. Gente, não vai se E, meter onde não entende. Ponto, eu falo, não tem problema nenhum de falar. Não, você vê hum, até, sei lá, um Fashion Week, por exemplo. uhum, Às vezes tem uma pessoa que eu acho que tem que ir lá, falar que gosta, que não gosta. uhum. Mas quando você escuta uma pessoa que já estudou, já entende o porquê e um crítico, tem um embasamento e tem realmente Tem diferença. uma Tem diferença uma ali. diferença Não é até porque na isso é forma de rico, transmissão. não é só porque é caro ou não. Exatamente, né, enfim, então Tem um nós temos pessoas entendimento. altamente competentes, né, e que às vezes, né, nem estão tão presentes nos desfiles de moda, né, porque existe uma nova nada contra desta nova Óbvio que realidade. não. É o ar dos tempos, olha o Zeitgeist, novamente aí, né. Mas, né, não é só eu gosto porque eu gosto, é bonito porque é bonito, É, isso é uma resposta de criança, né. "Por que você sim, gosta?" "Ah, eu gosto porque eu gosto", né, enfim, né. É ter fundamento que justifique aquilo que você está falando, que até pode ser relativo ao gosto ou não. Aí a gente sim. já entra na filosofia também, o que é o bom gosto, o que é o mau gosto, o que é o juízo de gosto, aí é outra esfera que não é o caso do nosso bate-papo aqui agora também, né. Hum, Mas, é complexo. Quer ver outra coisa que as pessoas não costumam entender, Diane, hum. né, enfim, tá, beleza, o significado da beleza. Beleza hoje, tá, temos eu tenho um exemplo aqui na minha frente, tá, que é Obrigada por você, essa né. parte que me toca, Enfim, né. mas não é? Mas, o que que acontece? A beleza é ter o cabelo assim, ter o corpo assado, ser isso ou ser aquilo, de acordo com um padrão que estabelece o gosto, né, Aham. corpóreo ou gosto fisionômico dos nossos tempos, né. As pessoas não entendem o significado verdadeiro de beleza, tá. Bel, em sânscrito, significa Deus. Beleza é tudo aquilo que te aproxima do plano divino. É aquele que o romano, em latim, já chamava de "nessio quid", que é o não sei quê. Eu Algo vejo que te uma toca. árvore, eu vejo uma paisagem, eu vejo uma pessoa, eu vejo uma edificação, aquilo que você fica embevecido. Isso eleva o seu estado de espírito, você se aproxima do plano divino. Esse é o verdadeiro sentido da palavra beleza, elevar-se ao plano divino. Né. Hum. E aí a palavra, elegância, por exemplo, né, e a beleza costuma ser muito natural. Embelezamento é quando você usa de recursos para favorecer a beleza.
Mas aí Enfim. não perde essa magia? Às vezes não. Quando a coisa é muito intensificada, pode até perder, tá? Pode até perder, né? Mas, por exemplo, elegância, esse El de elegância é Deus, né? Vem de Bel, né? Elegância é quando você, né? As pessoas acham, está vestida assim, tá? Sim, é quando você proporciona a quem te observa uma aproximação ao plano divino. Não Entendi, só pela aparência, mas especialmente pela postura. entendi. Tá? Por isso que todas as religiões se preocupam com a questão da beleza, não é para mostrar poder. Favorece o fiel a se aproximar-se do plano divino. Ah, não sabia disso. Esse é o verdadeiro sentido da palavra beleza. Só que vai mudando de acordo com os tempos, né? Enfim, tá? Então, beleza hoje fica muito no plano material, se você é assim ou se você é de outra maneira, né? Enfim. Hum, tô pensando. Tá pensando? Penso mais, vai, você vai falando, eu queria perguntar, eu E já as perguntas estão aí, né? É, ainda Eu bem, não né? deixo Porque você falar, não, entendeu? não, porque senão eu me perco. Perdão. De que forma a moda pode capacitar os indivíduos a expressar suas identidades e valores? Olha, com a sua realidade de visão de mundo, assim como os artistas, né? O artista o artista em geral, tá? Uhum, Seja poesia, seja música, seja moda, seja fotografia, né? É um sensível, tá? Que tem a sua visão de mundo. Agora, se aquela visão de mundo vai ser aceita ou não e vai tornar-se uma realidade, ela vira o estilo de época. É interessante como esse que é o processo, negócio? né? Peraí. O estilo do artista. É a minha Tá, visão de, por exemplo, Niemeyer, né? tá. Enfim, o estilo do Niemeyer fazendo as curvas, inspirado no corpo da mulher brasileira, Uhum, inspirado na orla brasileira, na topografia brasileira, né? Enfim, a visão de mundo dele. Ele tá. fez aquilo e manteve-se fiel, né? Enfim, passa a ser um estilo. Quando o tempo passa, essa visão pessoal é capaz de datar o tempo, aí vira o estilo de época. Entendi. Né. Enfim, e costuma ser assim, né. Então essas pessoas são tão, responsáveis por determinar um novo Zeitgeist, né, que elas têm esta capacidade pela sua própria sensibilidade. Então é você se expressar de uma forma sensível, né. Entendi. Então seria isso, né. E voltando àquela questão anterior, né, a questão das tecnologias. Hoje facilita muito, né, durante pandemia ajudou bastante e hoje, tá. Para, enfim, contatos, você assiste na palma da mão o desfile que está acontecendo do outro lado do mundo, né. Enfim, em tempo real, né. Para modelagem, quantos programas não favorecem, né. Sim. Enfim, né. Hum. Você acredita que o impacto tecnológico na moda trouxe mudanças positivas em termos de sustentabilidade e inovação? Olha, tá, uma das questões que eu vejo pós-pandemia foi uma intensificação e uma aceleração nas questões de responsabilidade sustentável, tá. Agora, justifica falar o seguinte, tá, sustentabilidade, o senso comum entende somente como questões ecoambientais. Uhum, Não é só, talvez seja a maior porcentagem, mas investir em cultura, investir em economia, tá? Investir, né, nesses aspectos, né, relacionados à preservação de uma determinada identidade, né, e também a preservação ecológica é o sustentável. É o entendi. econômico, é o social, tá? É o cultural e o ecoambiental. Então, a sustentabilidade se baseia em 4 pilares. O senso comum entende somente como ecoambiental, mas é mais do que isso, tá? Investir em cultura, tá? Investir na preservação de uma memória. Enfim, então isso já existia, tá? Já existia. E o conceito de sustentabilidade, com este nome, só vem no início dos anos 2000. Tá? Não existia, tá? E esse conceito de preservação ecológica, segundo os cientistas, já deveria ser uma preocupação que deveria existir desde o processo de poluição da Revolução Uhum, Industrial, meados do século XIX, só veio com o acidente nuclear de Chernobyl, 1986. Aí veio a moda ecológica, e entendi. aí isso foi aprimorando, até virar a moda sustentável no início dos anos 2000, né, que hoje é uma das palavras de ordem, né. Sim, Então veja que nós temos, né, outra realidade que a pandemia nos trouxe, tá, a questão do encantamento, né. Ficamos fechados 2 anos dentro de casa, aquela loucura que sim. vivemos e lembramos, né, tá muito recente, né. Conclusão, o escapismo na moda
tornou-se uma realidade muito grande. Vamos deixar o processo criativo, vamos valorizar esta realidade do sonhar e até mesmo do surreal. Eu vejo com o Deu Daniel uma Roseberry, liberdade? é uma certa liberdade, sim, né? Eu vejo o Daniel Roseberry, que é responsável pela criação da Casa Schiaparelli hoje, como ele resgata esse. Para mim, é o grande nome do escapismo. Ele trouxe essa ideia do surrealismo que Schiaparelli já trazia desde os anos 1930, né, para uma realidade contemporânea de moda. E as pessoas ficam encantadas com aquelas propostas. Você com certeza conhece, né? Você vê os desfiles, né? Sim. Enfim, né? Foi uma maneira, tá, de você encontrar um apoio, digamos assim, de uns novos tempos, né? E o surrealismo talvez seja dos movimentos da arte, né, que é o último movimento da arte moderna, que mais esteja ligado às subjetividades. Por quê? Porque lida com o onírico, lida com o sonho, lida com o inconsciente. É o seu inconsciente, é o seu sonho, não é o meu. Então é super subjetivo o movimento surrealista, baseado nas premissas aí das questões freudianas, né? Lidando com o inconsciente, né? Então a moda pode ser usada como ferramenta de autoconhecimento e autoestima? Total, 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 tá. Autoconhecimento para você que cria, autoconhecimento para a pessoa que gosta e que usa, tá, e a valorização da autoestima. Olha a questão da sustentabilidade, valorização social. Resolver problemas de autoestima é resolver uma série de problemas de ordem social, tá, porque você com uma autoestima elevada, você tem uma outra energia, você tem um outro impacto de vida. Um outro objetivo também. Que seja um outro objetivo, né. Enfim, né. Imagine, tá, peguemos exemplos aí até mais corriqueiros, digamos assim, tá. Você tem, por exemplo, final de ano, né, Uhum, vamos ali no Parque do Ibirapuera ver as águas dançantes uhum. coloridas, né. Enfim, isso eleva a autoestima, isso deixa as pessoas mais sensíveis. Se é Sim, bonito ou não, se você gosta ou não, seja o que for, né, mas no cômputo geral, digamos sim. assim, de uma sociedade, de um compromisso social, né, urbano, né, independente de ser urbano ou não, né, traz elevação das pessoas, as pessoas saem dali emocionadas, felizes, né, com um novo ânimo, que muitas vezes é recurso. Quando da queda da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, né, que o cinema estava se transformando em cinema, porque antes era cinematógrafo. Aparecia escrito, ficava alguém tocando piano na sala de projeção. Sim. No momento conseguiram fazer, né, a sincronia de imagem e som, vira o cinema, né. Enfim, veio aquela crise tremenda, o governo norte-americano pedia aos produtores de cinema de Hollywood que fizessem filmes maravilhosos, aqueles musicais com as divas do cinema, lindas, né, para levantar o astral das pessoas para sair da crise, e funcionou. É doido, né? Uhum. Não, e se cria-se uma moda também, né, com aquilo. Total, total. Passou a ser uma outra identidade, negando a anterior, né, e vindo como uma nova que é o conceito de moda, né. Uma nova proposta, né, que se sobrepõe àquela que está em vigência. Como que o mercado de moda se comportou durante a pandemia recente? Olha, tá, isso eu não sou nenhum, enfim, né, Sim. cientista político ou Aham. econômico, tá, mas vimos que houve uma queda considerável no consumo, as pessoas não saíam de casa, né, Você vê as pessoas enfim. falando de reciclar, Tá, de enfim, né. doar. E aí, né, obviamente, vê a pandemia, graças a Deus, ficou controlada, né, e dessa forma, tá, nós temos um novo comportamento, né, que valorizam coisas que já estavam sendo pregadas, mas intensificou, acelerou esse processo, né. E uma delas foi exatamente essa questão de reciclagem, né, do upcycling, né, que é uma forma de você também contribuir para as questões de ordem ecológica. Tudo Hum, junto ali. tudo junto, né, então vamos renovar, tem um capítulo que eu falo sobre essa questão aqui, Vou né, ler de novo. enfim, né, que é uma das realidades ir ao mundo todo, né. Hoje o governo francês, por exemplo, está valorizando, tá, as reformas de roupa, com benefícios financeiros, né, para as pessoas que vão reformar, vão consertar um sapato e assim por diante, para evitar
esse problema de ordem ecológica, né? A força, né, que tem dessa preocupação. É. Que conselho você daria aos aspirantes a profissionais da moda que buscam causar um impacto significativo na indústria? Na condição de professor, a primeira coisa que eu falo é: estudem. Porque tem excelentes Sim, alunos, enfim, muita gente que leva super a sério, mas muita gente que vê a moda como uma certa frivolidade, né, e que é muita lacração. Tudo bem com a lacração também, tá, mas, né, o que eu digo: estude, encontre a sua visão de mundo, tá, e transforme isso em objetos vestíveis, usáveis, né, enfim, né. você acha ainda que o mercado brasileiro não valoriza tanto os artistas daqui e mais os de fora, vangloriando tudo que é de fora, que é Bem, gringo? isso aí é histórico. Enfim, Dona Maria, mãe de Dom João, Maria I, rainha de Portugal, né, enfim, baixava pragmáticas proibindo, né, produção de tecidos. Aqui, tecidos sofisticados aqui poderia produzir algodão barato para roupa de escravizado. Hum, Proibia, tá, a edição de livros. Então temos essa referência de que o que vem de fora é melhor do que o que é produzido aqui. Isso é cultural, tá. tá. A Inglaterra, com o dinheiro que Portugal devia à Inglaterra, né, enfim, o ouro brasileiro ajuda na Revolução Industrial. Brasil pagando, né, Portugal pagando com riquezas brasileiras o que devia à Inglaterra, né. Conclusão, né, ficou no DNA, né, da nossa formação que o que vem de fora é melhor. Já melhoramos muito, você sabe disso, né, nós passamos por essa transformação. E hoje tem, de fato, esta valorização da nossa realidade, das nossas questões, das nossas tradições, né, e diversos nomes, né. Agora, uma referência de tradição, né, ou de tentativa de inovação, não tem a receptividade da noite para o dia, né, é um Uhum. processo. Já melhoramos muito. Hoje é bacana você sair com determinada identidade que valorize as questões. Luiz de Freitas, como eu falei, Zuzu Uhum. Anjo fizeram isso, sob a ótica, mais de produção em série, eu, enfim, gosto e legitimo muito o trabalho do Torfido Eck na Fórum, que ele colocava a bandeirinha do Brasil, se inspirando em Ipanema, Niemeyer, Amazônia, né, Sim, enfim, então foi dentro né, Fernando realidade Collor. de Collor de Mello, né, enfim, Torfido Eck foi pioneiro nesta revalorização das questões do Brasil, via Fórum. Você sabe disso, né, você vivia intensamente, né. Tufi, Tufizão. É. Mata Medeiros também tem uma coisa muito forte, eu Sim, acho, Marta não? Merdeiros, Com vinha de Alagoas, a tradição do fazer artesanal das rendas, né, que é uma identidade, do Brasil, não só do Nordeste, Santa Catarina tem uma tradição açoriana imensa em rendas sim, também, né. Enfim, a tradição portuguesa, né, o oceano que nos separava foi o mesmo oceano que nos uniu. As verdade. coisas vindas de Portugal, né. Enfim, então vem especialmente que quem enfermeiras não existiam, tá. Quem cuidava dos doentes, normalmente eram as irmãs de caridade, por isso irmãs de caridade. Ah, é? Sim, né, então vinham muito, né, e vinham também com o conhecimento dos fazeres manuais, Ah, não sabia. renda, bordado, e vai ensinando as pessoas, né. O processo histórico é muito bonito entender, né, porque Conhecendo as esse coisas são. processo, você acha que falta muito pra gente acabar valorizando cada vez mais os nossos Ô Diane, artistas? nós temos inúmeros, estamos sendo super valorizados, né, no meu ponto de vista, tá. Uhum, Talvez, né, haja uma necessidade, né, de um investimento e de um reconhecimento público maior desta questão, entendi. né, para que, passemos a gostar não que não gostemos, das nossas próprias realidades, né. E isso a gente vê acontecendo,
né, seja, Semana de Moda, do André Hidalgo, seja Cinema. Fashion Week, com o Paulo Borges, né. Aham. Enfim, se a culinária do Brasil já se impôs, se o cinema do Brasil, se a música do Brasil, seja samba, seja bossa nova, seja Sim, jovem guarda, né, por que não a moda? Estamos com essa o esporte, né. Brasil o quê? Futebol, mas também agora é altamente respeitado o vôlei, né, sim. basquete, né, Vários tênis, outros. várias outras modalidades, né. Conclusão, e a moda, né, tá aí cada vez mais se fazendo presente, se fazendo notar para que haja a gente vê pessoas, né, comentando sobre São Paulo Fashion Week, pessoas que nunca tinham realidade nenhuma de convivência com o universo da moda. Agora as escolas têm uma importância muito grande, tá? Tem. Tem uma importância muito grande de formação acadêmica no aspirante a este universo de moda. Quanto tempo tem uma faculdade de moda no Brasil? Não é Um tão pouco mais grande. de 30 anos, deve ter uns 33, 34 É muito anos. muito novo, né. Comparado à França, por exemplo, a ESMOD é a escola em vigência mais antiga, mais de 180 anos como escola de moda. Mas o Brasil, mesmo assim, é o país no mundo que mais tem cursos superiores de moda. Jura? Eu não Sim, sabia. mais do que França, do que Inglaterra, até comparando uma dimensão geográfica, que é semelhante à dos Estados Uhum. Unidos, mais escolas de moda que os Estados Unidos. Olha que maravilhoso. É muito interessante. Agora, tá, ali, a escola é o laboratório, Sim. é o local da experiência. Ali você tem direito a errar, né, estão te ensinando um caminho, tá, estão te direcionando, você tem direito a errar, para você conhecer pelo processo acerto, erro, quais são as novas possibilidades, os caminhos que você possa tomar, para que você esteja preparado para atuar no mercado de trabalho. Primeiro, normalmente, como um estagiário e, na sequência, como um profissional específico. Agora, estudar moda não significa que você seja também só estilista, Óbvio que né? não. Você pode ser, stylist, você pode trabalhar com estamparia, você pode trabalhar com modelagem, moda infantil, moda masculina, moda feminina, É é enfim, é uma né? é uma gama gigante É um de leque profissões. É. imenso de É possibilidades. uma indústria que move milhões, né, no E como? No é. mundo, no No mundo, no mundo, no mundo, né. mundo. E depois, ô Jânio, você sabe muito bem disso, tá, lida com o sonho. E quem não quer realizar um sonho? Quem não quer vivenciar uma possibilidade de um mundo onírico? Todo mundo. Esses desfiles que nós vemos, né, veja os gastos nesses desfiles. São verdadeiras fábulas, Sim. mas não é considerado gasto, é considerado investimento. Faz o mundo sonhar. Você acha que isso é um dos motivos dessas grandes empresas criarem esses grupos que compraram e Inúmeras o é uma das realidades do universo econômico, né. Enfim, que investem nisso, né, como o grupo LVMH, né, uhum, que não só na moda, mas joalheria, outras áreas sim, também, né. Mas este compromisso de fazer sonhar, eu, que não sou dono de nenhuma verdade, mas óbvio. repito, né, quero ter aí o meu ponto de vista, para mim, os responsáveis pós-pandemia para esse retorno do fazer sonhar, foi a dupla italiana Dolce& Gabbana. Eles fizeram, né, sair de um mundo problemático, principalmente via Itália, que vimos como Sim. ficou a situação da Itália, né, durante a pandemia, né, e fez o mundo sonhar novamente, né. E é uma coisa muito curiosa que normalmente depois de grandes crises, grandes problemas, quaisquer que sejam, de salubridade, de economia, né, normalmente há um retorno à sofisticação, para levantar o astral das pessoas e ajudar É a sair, verdade. né. Em vez de Primeira Guerra, depois logo depois vem a estética do Art Deco, É. né, maravilhosa, que surgiu no universo do luxo, depois se popularizou. A queda da bolsa de valores, que eu citei agora há pouco, veio aquele glamour do cinema. Segunda Guerra, vem Dior e faz todo mundo sonhar. Guerra do Vietnã, Saint Laurent com coisas maravilhosas, né. Enfim, então eu, né, vejo especialmente, não os únicos, mas talvez os pioneiros, os arautos dessa possibilidade, a dupla Dolce& Gabbana, fazendo desfiles maravilhosos e o mundo ficando, assim, embevecido, querendo sonhar, querendo ver coisa bacana após 2 anos de Fechados. pandemia, né.
Foi difícil fazer aquelas coisas virtuais, né, que eles tinham feito. Mas, em compensação, ajudou a uma nova identidade, Sim, né, o fashion film. Não que sim. seja a única resposta, a única solução, né, mas hoje, né, muitas vezes as pessoas não fazem nem mais desfile, fazem um fashion film para divulgar a sua determinada coleção. Agora, existe uma tendência que eles falam, por Uhum, exemplo, um estudo feito para ver o que que vai se usar, o que que não vai uhum. usar, cor Sim, e sim. estilo. É um estudo, antes era um livro, né, que eles lançavam, não é isso? Que tinha um Não, livro? enfim, justificando aí a sua fala, eu considero uma relação de proximidade muito grande de moda com sociologia, Tá. comportamento, moda, É, né, enfim, né. E isso surgiu especialmente devido, tá, surgiu na França, tá, um bureau de style que foi o bi Promostyle, como né, assim? Promostyle, com Françoise Vincent Ricard, né. Imagine, tá, eh vamos ver o que que as pessoas estão querendo, né, para isso, para aquilo outro, né. Então dali reuniam-se, né, professores, estilistas, costureiros, sociólogos, né, para fazer aquela panóplia, as tais tendências. E isso ficou muito intensificado com a crise do petróleo, o auge da crise do petróleo, que foi em 73. Hum, Enfim, a Europa produzindo especialmente tecido sintético. Cadê o petróleo? Cadê o pe Hoje sabemos que temos mais petróleo do que pensava do que se sim, imaginava ter, né. Enfim, tá, então vamos fazer, tá, criar a Première Vision, essa feira francesa, para direcionar as tais tendências, com entendi. cartela de cores, as panóplias, que hoje se fala mode, né, e assim por diante. E isso, salvou especialmente a indústria têxtil francesa da bancarrota, direcionou a questão de moda. E é Enfim, usado até hoje? de certa forma, sim, mas as tendências, ao mesmo tempo que salvaram este problema econômico na França, depois na Europa toda, Aham. e hoje o mundo inteiro pode participar da Première Vision. O que que acontece, tá? Eh, massificou, porque passava a ter as tendências. Então agora vai ser o jeans assim, agora vai ser o vestido assado, agora vai ser a estampa dessa forma, tá? Uhum. Mas enfim, tá? Mas a moda vai encontrando outras respostas. Agora a gente precisa entender que existem as macro tendências e as micro tendências. Por Não exemplo, acaba nunca, né, você não viu? acaba nunca. É. E eu falo, hein? A Enfim, nós já macro estamos até além da nossa hora, né? a macro A macro é quando há um tempo maior de durabilidade. Por exemplo, roupa justa. entendi. Tá, vem, aí se agora é justa na parte de cima, na parte no bottom, no top, né, ou se agora é um justo estampado, um justo liso, agora um justo com tecidos, né, de preservação ecológica, né. Enfim, estampa quando entra na moda fica um bom tempo, né, agora é Uhum. floral, depois pode ser geométrico, pode ser qualquer coisa que seja, gravataria, assim por diante, né. Então essa é uma macro tendência. Uma micro tendência, ela dura normalmente aquela estação. Ah, tá. Agora é estampa floral. Na próxima estação vai ser estampa, mas vai ser, sei lá, pele de bicho, né. Entendi. Enfim, então seria isso. E também a questão comportamental, tá. Então hoje existem, mas no momento em que há essa massificação, a moda que precisa, tá, de novidade para se fazer presente, a moda vive num processo praticamente de fagocitose. Ela se alimenta com a sua própria morte. Ela nega o que está acontecendo para lançar outra. E lembrando que moda também é business, né? É É. criação, mas também é negócio, né? Enfim, então nesse processo, tá, buscou-se um diferencial pela subjetividade desde o final do século XX, desde os anos 90. Então, cada vez mais, você tentar ser você dentro desta realidade de moda. É o estilo pessoal e minha visão de mundo que pode ser aceita e transformar numa identidade de época. É suficiente ter talento nesse mercado? É preciso ter talento, é preciso ter esforço, é preciso ter consciência, é preciso ter estudo. Bem professor, tá? Não, mas Mas é uma estudo é realidade, fundamental, né? é. A pedra bruta não precisa passar pela clivagem, depois pela lapidação, pelo polimento, para ela se fazer linda, emanando luz, emanando cor, Cores. emanando brilho. Enfim, os talentos existem, mas precisam ser lapidados, né? Ai, professora, eu amei, que aula! Quero muito, Muito muito mais. obrigado. Obrigada pelo livro História da Moda, uma narrativa. 11ª edição.
Coisa mais linda. Fiquei honrada, obrigada. Eu que Sabe que eu agradeço sou o tua convite. fã. Quem quiser te encontrar, rede social, você usa ou não? Uso. Eu Usa, tenho tá. Você responde perfil lá no também. Instagram. Respondo, Então tá. né? Qual que é o perfil? É @João Braga Professor. Lá né? você coloca se você vai fazer... Tem selfie, tá? Mas o meu objetivo é divulgar cultura de moda e cultura de arte. Lá você divulga quando vai ter as novas viagens, seus cursos, viagens, tudo. Lá a cursos pessoa encontra livres, tudo. Tudo eu divulgo ali, tá? Repito, tem coisas pessoais, lógico, mas tem coisas Óbvio, é com teu objetivo comunitário, né? Enfim, né? De divulgação de cultura de João arte, Braga Professor. @João Braga Professor. Twitter. Não, só Instagram. Não tenho... Eu fiz também João Braga Professor no TikTok. Né? Ah, mentira! Vou te seguir lá. Né? Tá Não, bom. não te seguia no TikTok. Foi um aluno que me convenceu. Eu ganhei um iPad de uma aluna, ficou 2 anos e meio fechado na caixinha, no papel celofane, né? Olha aí as tecnologias. Até que eu vi minha irmã com umas fotos lindas, falei, você pode fazer naquele iPad que você ganhou. Que tá guardadinho. Aí eu comecei a fazer fotos. Ai, que demais. Aí quando alguém configurou, um menino, até um ex-aluno da minha irmã, que também era professora, né? Quer dizer, mas está aposentado. Eu também estou aposentado, mas continuo na labuta, né? Ainda Enfim, bem. Aí fez... Obrigado, né? Aí ele fez uma conta no Instagram e ficou lá. Foi um aluno, né? Caio Milanese, muito didático. Professor, o senhor precisa. Ele teve uma didática e que me convenceu. O senhor quer viajar? Foi o único que te convenceu, porque olha... Você tem que ter. Gente, eu tenho se eu quiser. Professor, o senhor quer viajar, o que o senhor faz? O senhor não pega o ônibus? O senhor não pega o avião? Sim, né? Olha aqui, esse aviãozinho pode fazer o senhor mandar uma informação daqui para aqui, igual o avião te leva daqui para... Ele teve uma didática que eu convenci a fazer. Ai, que demais. Tinha uma fotinha no perfil do Instagram quando a pessoa fez para mim. E aí eu gostei e foi, né? A minha revista, inclusive, a Sou Fashion, tem uma linguagem instagrâmica. Quadradinhos, bolinhas, né? Tem toda uma programação visual dentro desta realidade. Onde a pessoa pode achar essa revista? Falando com você no Instagram. Não. Eu distribuo nas minhas palestras, nos meus cursos, para os alunos, né? Eu vou Lógico, lá. é uma edição limitada, não tem muito, né? Porque eu tô bancando, né? Não sou nenhuma Quem quiser patrocinar impressa, essa né? revista, então, já tá tive, aí. Santista já anunciou na minha revista. Ai, que maravilhoso. Enfim, a coordenadora de moda da Santista, Sueli Pereira, e a assistente dela, Andréa Pécora, foram minhas alunas e minhas orientandas. Mentira. Na pós-graduação em História da Moda, pelo Senac. Né? Ai, que demais. Enfim, então, nós temos uma relação de proximidade considerável, né? Um dia eu falei assim, o editor, acabou o livro. Eu falei, meu Deus do céu. Peguei o telefone e falei, Santista, Sueli, quer patrocinar? Vamos patrocinar, né? Vamos fazer mais. Né? Aí fizemos aí, né? Arrasou. Enfim, e hoje, especialmente, os meus cursos livres na FAP. Então, vou começar agora, em agosto desse ano, de 2023, às terças-feiras, à tarde, um curso de História da Arte, um curso livre, 12 encontros semanais. E às quintas-feiras, História da Moda. Maravilhoso. Fora as aulas dos cursos regulares. Sim, né? que você encontra todo o histórico onde vai ser ou não no teu Instagram. Você coloca lá a agenda. Anunciado direitinho. Obrigada, que honra te ter aqui. Eu que agradeço, muito obrigado. Muito obrigada. Muito Quero obrigado. Um dia lá na tua biblioteca. Enfim, Quem sabe um dia você abre um sorteio. Ela não está sistematizada. Mas... A gente podia fazer umas fotos lá para uma revista. Não dá para fazer foto. Lógico que dá, sempre dá. Sempre dá. É muito livro, é muito livro. Caio, me ajuda aí. Que sou o único que convence o professor. Caio! Gente, olha, você agora pode apontar nossas redes sociais para saber. A gente tem aqui o QR Code. Coloque a câmera do seu celular aqui na câmera. Você vai ver lá o nosso Instagram, nosso Spotify, Facebook, TikTok, YouTube, enfim, tá tudo aqui, tá? Aí não esquece de você aí no YouTube acionar o sininho para saber o nosso próximo vídeo. Claro, curtir a gente e encaminhar para as pessoas. E temos também aqui, os nossos episódios estão no Box Play Brasil, que é um canal pertinho de você, onde você estiver. Obrigada, professor. Muito obrigado, Diane. João Braga. Até uma outra oportunidade. Vou botar no teu curso. E a gente vai para Paris agora. Oba!